Fala milhões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pro Milhão. Meu nome é Leonardo Rosa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da gente pagar primeiro as nossas dívidas antes da gente começar a investir. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir para você curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações. Isso vai ajudar cada vez mais o canal a crescer. E sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, é muito importante, antes da gente começar a pensar em investir, eu vou pontuar aqui 2 pontos. É muito importante a gente não ter dívidas. Por quê? Porque se você tiver uma dívida e você tiver que pagar aquela dívida e você tem uma grana investida, às vezes você vai precisar retirar o seu dinheiro que está investido para você resolver a sua pendência financeira ali, a dívida que você tem, uma emergência que acaba surgindo para você naquele determinado momento. E vamos supor que quando você tiver que resgatar os seus investimentos, o mercado ele esteja numa baixa muito grande. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender os seus ativos, você vai conseguir resgatar esse dinheiro rápido, mas você vai ter que vender os seus ativos e você vendendo no mercado em baixa, você vai vender com prejuízo. Então, isso daí vai fazer você perder dinheiro 2 vezes. Você ainda não resolveu a sua vida financeira, ainda tem algumas pendências, dívidas e daí você, se você precisar retirar os seus investimentos, você vai acabar perdendo o seu dinheiro novamente com o prejuízo que você teve aí antes de você começar a investir. Nesse caso, pessoal, é muito importante, por isso que muita gente fala, muitos influenciadores eles falam sobre a importância da gente ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela serve exatamente para isso, para você deixar o seu investimento lá pensando no longo prazo. Se você simplesmente só investe principalmente em renda variável, você não tem investimento em renda fixa, só investe em renda variável e acontece alguma emergência e você precisa resgatar o seu investimento, você também vai ter que fazer isso. Você vai precisar vender os seus ativos, se você tiver, se a gente estiver ali no mercado de baixa, você vai vender os seus ativos num momento que não é o momento ideal, porque a gente está construindo os nossos investimentos, a nossa carteira de investimento, pensando aí no longo prazo. Então, essa reserva de emergência é uma saída para a gente não mexer nos nossos investimentos. Mas, voltando ao tema principal aqui do vídeo, né? Que é você, ao invés de investir, você primeiro pagar as suas dívidas. Mas por que é tão importante isso? Vamos lá, a maioria dos financiamentos, empréstimos, se você tem dívida com o banco, os juros que você vai pagar no banco não é uma regra, tá? Pode ser que você até consiga inverter essa ordem aí, mas de maneira geral, geralmente, vamos colocar aí 90% dos casos, os juros que você vai pagar, ele é muito maior do que o rendimento que você vai receber dos seus investimentos. Então, outro fator aí que auxilia a gente a tomar uma decisão correta, que seria a gente pagar primeiro as nossas dívidas, ao invés da gente começar a investir, é exatamente por uma questão matemática. Se você tem um juros maior, que é o da sua dívida, e você não vai conseguir investir e ter um retorno maior do que aqueles juros, não faz sentido você começar a investir o seu dinheiro pensando nisso. Mas há controvérsias. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, se você ainda não começou a investir, o ideal é você buscar conhecimento. Mas, por que eu digo que há controvérsias? Se fosse eu tivesse dívidas, lembrando que nada que eu estou falando aqui é uma recomendação, mas se fosse eu começando a investir hoje, com o conhecimento que eu já tenho hoje, eu iria focar em pagar minhas dívidas, mas eu também começaria a investir, mas muito pouco dinheiro. Pô, Léo, mas você está falando para eu não fazer isso, por que você faria isso? Porque eu já tenho um certo conhecimento. E por que eu faria isso? Para eu errar com pouco.
Então eu vou colocar uma meta. Eu vou conseguir, vamos supor que eu consigo guardar R$ 1.000 todos os meses. Desses R$ 1.000, R$ 900 eu usaria para pagar minhas dívidas e R$ 100 eu usaria para investir. Porque assim que você entra no mercado também, quanto mais tempo você tá no mercado, você vai aprendendo e vai errando. A gente sempre tem os nossos erros e a gente errar com pouco, isso daí vai fazer a gente ser um investidor muito melhor lá na frente e a gente não errar quando a gente tiver muito dinheiro. Então o nosso dano ali seria muito menor. Então eu encararia esse investimento, no caso, como um aprendizado, um custo de aprendizagem. Então é o que eu faria hoje. Mas cada um é dono das suas próprias decisões. Eu aconselho você a pensar bem e tomar conta da sua vida financeira também. E isso daí vai fazer uma diferença muito grande para você. Basicamente, pense assim. Você consegue, com seus investimentos, ganhar mais do que os juros que você está pagando com a sua dívida? Se a resposta for não, provavelmente não faz sentido você focar em investir ao invés de focar em pagar as suas dívidas. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar a sineta. Tamo junto, até a próxima. Valeu!